Minhas senhoras e meus senhores, para vossos aplausos, doutora Cristina Bernardo da Produção. Nos últimos tempos temos dedicado em pesquisa no direito do trabalho e também na partilha de conhecimento, principalmente com jovens que estão nos estágios iniciais das suas carreiras. Quero agradecer pelo convite e felicitar a organização por reunir aqui profissionais, estudantes de diversas áreas para juntos debatermos temas que nos afetam a todos no nosso dia a dia e certamente essas partilhas enriquecem a experiência de cada um de nós. Durante o nosso momento dedicado ao RH, eu creio que nesta fase a nova Lei Geral do Trabalho já deixou de ser uma novidade. No entanto, a sua aplicabilidade, os impactos que traz, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, continuam a ser pontos cruciais a serem discutidos. Eu gosto de pegar na razão de ser das coisas e destaco a Lei Geral do Trabalho como aquela que tem maior impacto na sociedade, porque todos nós aqui enfrentamos relações de trabalho e nós estamos numa era em que enfrentamos muitos desafios. Os avanços tecnológicos, a pandemia da Covid-19 acabaram por moldar um pouco a forma como trabalhamos e contratamos. E as leis também vão se adaptando a essas mudanças para que continuem a ser eficazes e justas. Essa Lei Geral do Trabalho, que entrou em vigor no dia 26 do mês em curso, tem sido descrita como mais humanizada. Mas a verdade é que, ao analisarmos as alterações, nós percebemos que muitas regulamentações já estavam presentes em versões anteriores, como a Lei Geral do Trabalho de 2000. O que ocorreu foi uma melhor organização sobre uma única lei, reunindo instrumentos que antes estavam dispersos, e agora nós temos uma melhor clarificação e ampliação da relação do trabalho subordinado. A Lei Geral do Trabalho por si só, por favor, reprodução. Pode avançar mais uma vez. A Lei Geral do Trabalho por si só, ela não consegue abordar todas as suas regulamentações na sua íntegra. Ela apresenta algumas insuficiências. Por este motivo, existem leis conexas que fornecem complementariedade e preenchem determinadas lacunas. E se repararmos, o maior destinatário da Lei Geral do Trabalho é o setor privado. E observa-se uma tentativa de proporcionar maior estabilidade no emprego em resposta às situações de fragilidade que os trabalhadores frequentemente enfrentam. A lei entrou em vigor e o que nos importa neste momento é saber como será a sua aplicação às relações laborais existentes. No dia 1, no dia 5, dia 10 de março, houve pessoas a celebrarem contratos de trabalho por tempo determinado. Como ficam esses contratos? Essa lei estabelece um regime transitório. O que é que isso significa? Esses contratos celebrados à luz da Lei 7/15 permanecerão em vigor, vão se manter até a data prevista para a sua caducidade. No entanto, se as partes pretenderem dar continuidade ao contrato, devem fazê-lo de acordo aos termos da nova Lei Geral do Trabalho. E a entrada em vigor dessa lei não prejudica os direitos do trabalhador. Como uma das grandes alterações, nós temos o regime regra de contratação por tempo indeterminado, sendo determinado nas situações em que a própria lei regula. Essa lei apresenta 11 situações em que a entidade empregadora tem então aí a liberdade para poder celebrar contratos por tempo determinado. A título de exemplo, a substituição, por exemplo, de um trabalhador temporariamente ausente, a realização de eventos internos na empresa, períodos de maior demanda para lidar com os picos de produção, ou ainda reparos imediatos para prevenir danos nas instalações da empresa. São situações muito pontuais em que a entidade empregadora tem então aí a liberdade para poder lançar mão a esses contratos de duração determinada.
Obviamente que esses contratos de duração determinada devem obedecer a alguns limites também impostos por lei, mas eu não quero colocar o empregador aqui como mal da fita. Essa mudança é muito radical e, na prática, eu penso que duas possíveis reações são muito prováveis por parte do empregador. Primeiro, a forja de situações. Dada a natureza factual e não jurídica dos fundamentos da contratação por tempo determinado, pode-se criar situações fictícias para justificar essas contratações. A outra reação seria a denúncia dos contratos vigentes. Uma medida mais drástica seria a rescisão dos contratos em vigor, potencialmente aumentando os níveis de desemprego no país. O que significa que não podemos olhar essa alteração como 100% benéfica ou vantajosa, salvo o melhor parecer. Outra mudança também significativa é a mobilidade de trabalhadores dentro de um grupo empresarial. É uma prática já constante em algumas empresas, mas essa lei realçou a mobilidade de trabalhadores quando um trabalhador é transferido em diferentes empresas pertencentes ao mesmo grupo, mas essa prática só será válida se atender determinados pressupostos materiais. O trabalhador deve ter um contrato por tempo indeterminado, a mobilidade deve ser entre sociedades coligadas, deve haver o consentimento do trabalhador e essa mobilidade não pode ter um prazo ou uma duração superior a 3 anos. Outra novidade também é os direitos de personalidade, nesse caso. Estamos aqui com dificuldade com os slides. Era mesmo para exemplificar, sim, os direitos de personalidade. Exatamente. Foram introduzidos vários direitos de personalidade na nova Lei Geral do Trabalho. A tutela desses direitos sempre existiram na Constituição da República de Angola e em algumas normas do Código Civil. A Lei 7/15 quase nada previa em relação aos direitos de personalidade. E o seu real alcance nessa nova Lei Geral do Trabalho, no fundo, é, dada a posição de sujeição do trabalhador e o estatuto de autoridade do empregador, viu-se que esses direitos, diante de uma relação laboral, podem ser facilmente violados. Esses são os 6 direitos introduzidos na nova Lei Geral do Trabalho. Temos também a ampliação das medidas disciplinares, são muitas mudanças. Houve a ampliação das medidas disciplinares, passando de um cenário de 4 para 6. 2 dessas medidas são particularmente relevantes: a despromoção temporária de categoria e a suspensão do trabalho com perda parcial de retribuição. Essas medidas também já existiam na Lei Geral do Trabalho de 2000, voltaram agora. Embora a Lei Geral do Trabalho não especifique na sua íntegra a despromoção temporária de categoria, é importante salientar que, na prática, essa medida implica colocar o trabalhador numa categoria inferior caso tenha cometido uma infração. Se não houver uma categoria inferior, substitui-se pela redução temporária de salário. Já a suspensão do trabalho com perda parcial de retribuição, o trabalhador é dispensado temporariamente, o que não pode ultrapassar 30 dias por infração, nem 60 dias ao longo do ano. E o valor não pago durante a suspensão é destinado à segurança social.